Pessoal, muito prazer aqui em vê-los assim juntos, né? Tem pessoas que eu conheço de várias frentes, né? De trabalho, a BRH, ou da Inora, ou por ou do lado pessoal, confraria, etc. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho de conhecimento. O momento é muito importante para a gente, né? Em liderança, que realmente como que a gente consegue se conectar com as pessoas de uma forma diferente. E eu vou explicar um pouquinho sobre a motivação 4.0, mas ela está diretamente ligada a isso, né? Ou seja, como que a gente consegue efetivamente se conectar de uma forma diferente junto às pessoas. Eu vou começar, e antes de abordar até tudo que a gente... Opa, Gilberto Sobrinho aqui, acabei de ver que está presente também. Então, só para a gente ver que é o seguinte, cara, tá numa fase que não tá fácil para ninguém, né, cara? Então, eu tenho postado isso aí agora no Instagram lá, só para a gente ver, cara, o que que o Wally faz aí se não tem ninguém na rua, né, cara? Como é que ele tá passando esse tempo aí? Ou seja, vai ficar, como que ele vai ficar aí, o emprego dele, que é justamente a dificuldade de encontrar ele, né? Ontem eu postei, não sei quem que viu, eu postei um pouquinho falando sobre o Cascão, cara. Pô, até o Cascão tomou banho, ou seja, não tá fácil para ninguém mesmo essa fase que a gente está. E também eu até mencionei que, pô, se até o Darth Vader, quem não viu lá o link, dá uma olhada lá no ponto autor, falou, pô, se até o Darth Vader tá precisando se proteger aí contra o coronavírus, imagina a gente, né? Situação, cara. E até eu fiquei em dúvida, eu queria até saber se tiver alguém da 3M aí, pode falar com a gente, que eu queria saber o que um Scott Bright na boca ajuda contra o coronavírus. Atenção, quem for médico, pode falar aí, porque realmente a situação, o pessoal está desesperado, né, cara? Então, é uma situação, estou tirando sarro mesmo, porque eu acho que essa leveza, né, é muito importante nessa fase que a gente está. Opa, Denise, também aprendi muito com a Denise também, prazer em vê-la aí junto conosco. E tem que trazer leveza, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes nesse momento é leveza. Então, se a gente não consegue levar esse ambiente, né, para as pessoas, realmente as pessoas acabam sendo tomadas por tudo isso que tá acontecendo e fica só nessa vida de noticiário, né? Ou seja, acompanhando o que está rolando, né, no mundo de negativo, e a gente não consegue justamente se conectar com a equipe. E isso, a própria Denise, que está aí, especialista em neurociência, também aprendi muito com ela, bloqueia, né, a mente. Quando eu estava nos Estados Unidos fazendo formação em inteligência emocional mesmo, uma das coisas que eu aprendi é que tem um movimento que chama sequestro límbico. Isso acontece justamente quando a gente está com muita ansiedade, muito medo, assim, pavor até. Muitas vezes o que acontece é o sistema límbico, que é a parte do cérebro relacionado pelas emoções, ele nem é relacionado pelas emoções, tá? Ele é relacionado à nossa sobrevivência em si, ou seja, como a gente responde ao ambiente, principalmente nas amígdalas cerebrais. Então, foi mapeando o ambiente, ver que a gente está sob ameaça, e aí efetivamente você vai responder ao ambiente, muitas vezes, de uma forma que você não vai parar para pensar. Por isso chama sequestro límbico. Esse sistema responsável pela nossa sobrevivência, ele sequestra o cérebro, você para de pensar racionalmente e simplesmente vai fazer o que você tem impulso a fazer, que, em geral, são três coisas, que é lutar, fugir ou até mesmo congelar. Então, se o time muitas vezes está numa situação dessas, né? Ou se você está numa situação dessas também agora, eu queria passar algumas ações, algumas atividades que a gente pode fazer que vai mobilizar, vai ajudar a gente a garantir que consegue levar as pessoas para um lugar diferente do que esse, do medo, né? Da pessoa congelar e não saber o que fazer. Isso realmente é papel da liderança. Eu queria contar algumas das histórias aí para vocês. Em primeiro lugar, esse encontro que a gente está aqui é parte de um programa que a gente está fazendo, que é ou presencial não, ou em company, ou para pessoas físicas, né? Tem as duas modalidades. E nesse caso, a gente já está começando. A primeira aula é justamente essa parte de motivação, porque quando as pessoas estão perdidas, o que a gente faz? E foi isso até que eu estava ali trabalhando hoje no Magalu mais cedo, é justamente as pessoas, como você consegue, pela liderança, começar esse movimento das pessoas
garantirem que sabem, tem um norte a seguir. Então, a gente vai seguir um mapinha aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre motivação em si. Sinceramente, motivação é uma das coisas mais complexas do comportamento humano. Eu tive que estudar muito para escrever o livro Flaps na época, né? E aí, nessa época, então, eu tive que começar a conhecer muito isso, faz muitos anos, mas são sistemas que mexem justamente com a nossa forma de pensar. Então, tá totalmente ligado na nossa psique, a nossa forma de pensar. E ele é muito importante, porque se você não está motivada em si, ou seja, se as pessoas não estão motivadas, simplesmente elas acabam não fazendo o que teria que fazer, porque elas não se mexem, não se movem para fazer as coisas acontecer. Até introduzindo, motivação vem da palavra movere, do latim, que literalmente quer dizer mover-se, ou até se vocês colocarem agora no Google Translate, vai aparecer assim, ó, mudança. Movere, mudança. E isso quer dizer que, necessariamente, motivação é uma mudança de estado, em que a pessoa sai da inércia que ela está e se mexe para fazer alguma coisa. Então, quais são os gatilhos, ou como que a gente consegue hoje, que por isso que a gente vai falar de motivação 4.0, engatar as pessoas, fazer elas realmente participarem desse processo e se moverem adiante, né? Garantir que elas realmente conseguem fazer as atividades que têm que fazer. Então, o segundo ponto, eu vou falar sobre a evolução da motivação, das teorias de motivação, até chegar na 4.0 mesmo, o que é a 4.0, e aí os passos, são 4 passos só para aplicação, então passo 0 seria o 5º passo, para aplicar a motivação 4.0, e aí eu vou explicar como que funciona esse processo. Ao final desse encontro, todo mundo que avaliar, vai receber o e-book também, e esse e-book foi super bem, foi feito com muito carinho pelo time da Enora também, time que trabalha com a gente também, da Ático, e de verdade é fruto dessa mobilização que a gente está na Enora e no nosso ecossistema, né? Realmente para levar mais conhecimento a vocês, conhecimento gratuito, né? E realmente vocês vão ver que ele é bem completo e leva muito das coisas que a gente vai falar aqui nessa Masterclass. Aliás, o que quer dizer Enora, para quem está conhecendo a gente agora? A Enora quer dizer luz em grego. E luz porque nossa missão, nosso propósito é iluminar o caminho de líderes inovadores e multiplicadores e transformadores que multiplicam conhecimento e conduzem suas equipes para o futuro. E é essa a razão, o grande propósito da gente estar junto hoje aqui. A gente está junto para tentar apoiar a liderança a iluminar o caminho e chegar cada vez mais longe junto às pessoas. Ou seja, ser a luz. A gente quer transferir, por isso tem essa parte que fala sobre ele consegue multiplicar conhecimento, né? A gente acredita muito nessa liderança que realmente leva conhecimento, e nossa razão de existir em si é democratizar isso tudo, e por isso essa Masterclass aqui gratuita. Eu vou começar falando que dentro do modelo, esse aqui é o modelo de liderança e gestão adaptável. Eu já tinha colocado, isso faz 4 anos do lançamento do livro, e lá atrás eu já comecei a falar muito forte dessa história do VUCA. Não é algo que eu criei, ele começou na década de 90, lá nos Estados Unidos, começou a vir mais para cá, o Brasil chegou tardiamente, né? Mas a gente já começou a falar muito do VUCA, ou seja, o ambiente é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a gente está sofrendo com o VUCA agora. Nada mais que isso. E ele vai ser assim, só vai apertar mais daqui para frente. E dentro do modelo de liderança adaptável do Flaps, o que eu trabalho até? Ele começa com essa parte de planejamento, né? Que eu falo para você gerar mudanças. Primeiro você tem que enxergar o futuro, mobilizar pessoas, depois partir para ação, fazer acontecer e crescer a mudança. Então, nessas 4 fases que tem de gestão de mudanças em si, ele não é meu esse modelo, é um modelo da IDEO, que é onde eu estudei o último curso que eu tinha feito lá no Vale do Silício sobre gestão de mudanças, chama Designing for Change, desenhando as mudanças. Eu coloquei nessa parte aqui de motivação, da parte de partir para ação, a motivação em si, porque se as pessoas não estiverem engajadas para alcançar resultados,
elas não vão se mobilizar, ou seja, não vão ter esse motivo e não vão fazer as coisas. Ou seja, partir para ação, se você está precisando virar o leme muito rápido agora, literalmente, se as pessoas não estiverem motivadas, não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso conseguir garantir que as pessoas mudam, movem, né? Elas se movem, é muito importante, tá? Então, por isso que esse tema é o primeiro. Se não conquistar isso, não vai chegar mais longe. E eu começo contando uma história para vocês, já que estão aí engajados nessas mudanças, né, que a gente quer que aconteça rapidamente nas nossas empresas, mas dizer que eu passei por uma fase de mudança como essa, que foi quando eu tinha acabado de escrever o livro mesmo. Na ocasião, eu lembro que eu compartilhei com duas pessoas para lerem o rascunho, né? Que é o meu sócio Renato, que inclusive está aí acompanhando a gente também, e o Rodrigo, que era uma pessoa do nosso time também, muito fera, que fez as ilustrações, inclusive, do Flaps. Aqui você olha o Flaps e fala que lindo, tal, não sei o quê. Ele é assim por causa do Rodrigo, né? Todas essas imagens. Eu lembro que eles leram um livro e falaram assim, nossa, João, tá chato pra caramba esse livro. Eu falei, putz, por quê? Porque vocês viram, né? O Flaps é um processo. E assim, em geral, você não se motiva tanto o processo. Falou, oba, processo, né? Você fala assim, pô, para uma visão, uma ideia, uma piada, alguma coisa mais divertida, sim, mas não um processo, né? Então, tudo que eu tinha escrito ficou aqui com a parte 2 do processo, tá aqui. E aí, a parte 1 foi quando eu contei a história do Santos Dumont e tal, né? Para inspirar, mas vem essa parte do que eu quero contar para vocês. Uma das coisas que eu fui fazer para buscar e entender como que fazia para inspirar as pessoas foi conhecer de perto o trabalho de 3 pessoas, o Gandhi, o Mandela e o Luther King. Então eu fui lá conhecer, eu fui na casa deles, fui conhecer, fui para Robben Island, lá perto da cidade do Cabo, que é onde o Mandela ficou 19 anos, dos 27 que ele ficou preso. Fui na casa do Gandhi, que é essa foto que vocês estão vendo aí, fui conhecer também um pouco mais sobre o Martin Luther King, onde ele nasceu, em Atlanta, e eu já tinha conhecido mais ele, porque infelizmente ou felizmente, eu morei, quando eu era estudante nos Estados Unidos, na cidade em que ele foi assassinado, inclusive em 1981. E então ele sempre fez muito parte assim da minha vida, o Luther King. E fui agora agora, né? Isso aí foi 2014. Eu fui na casa dele também, fui no museu dele. Inclusive quem influenciou todos eles foi o Gandhi. Ele foi o criador do que batizou de Satyagraha, né? Ou seja, a verdade, a verdade plena. E o Satyagraha era justamente, ele falou, a verdade vai vencer. Então a gente não precisa ser violento para garantir que a gente consegue engajar as pessoas e promover a mudança no nosso país. Então ele começou a fazer esse movimento. Eu não vou contar a história inteira do Gandhi agora novamente, né? O Renato até colocou o link aí para vocês, para quem quiser ver o artigo também da Exame que eu escrevi na época, mas também eu contei a história do Gandhi essa semana, eu fiz um post no IGTV com a história do Gandhi já, então para quem já viu, eu não vou repetir, mas em suma o que ele fala, né, o Gandhi em si? Ele fala que a gente, ele começou a vida dele, bom, ele era de uma família de classe média da Índia e foi morar na Inglaterra. Como eu disse que eu não vou contar a história inteira, como ele era advogado, uma das coisas que você vê de grande mudança do Gandhi é que, ao ver que o ambiente mudou e que os indianos estavam sendo muito maltratados, aqui você está vendo até um policial prendendo, né, um indiano olha, eles estão falando assim, ó, a gente nunca vai ser parte ou aceitar o apartheid. Ele foi morar na África do Sul para defender os indianos lá. E depois ele voltou para a Índia para terminar o trabalho dele, né? Eu conto essa história nesse vídeo que eu acabei de passar. Aliás, quem não conseguiu aí pode pegar no QR Code ou vai no joaofurlan.autor e aí eu conto essa história lá também. Então, uma das grandes mudanças que o Gandhi fez foi dar uma olhada na imagem dele, né? E olha como que o Gandhi ficou depois. A gente está acostumado a ver o Gandhi assim, né? Mas ele passou por uma metamorfose, o Gandhi. E ele mudou justamente, está totalmente ligado ao propósito dele. Porque ele queria libertar a Índia e ele descobriu que ele tinha que fazer
uma mudança nas vestimentas dele, porque a Inglaterra tinha uma grande dependência da colônia, né, deles, a colônia indiana, justamente porque eles compravam muito tecido dos ingleses. Então ele viu que o caminho seria, a estratégia dele foi, vamos limitar essa dependência econômica, então, que eles têm da gente, para garantir que daí deixa de ser interessante a colônia. E vamos fazer isso sem violência. E eu tive que estudar muito a história do Gandhi, nessa parte que eu falei do livro, né, sobre inspiração, motivação, porque imagina alguém fazendo isso sem autoridade nenhuma. Nenhuma. Foi simplesmente sendo exemplo e levando a mensagem e trabalhando junto às pessoas, foi se conectando às pessoas. Ele fez uma marcha chamada Marcha do Sal, que era contra o imposto sobre o sal que tinha na Índia também, que os britânicos impuseram sobre as pessoas. E nessa marcha ele aproveitava para ensinar as pessoas a usar isso que vocês estão vendo nessa imagem, a usar a roda de tecer. E ele ensinava, de novo, ele era advogado indiano formado na Inglaterra, gente. Olha o grau de mudança que ele fez em prol do propósito que ele tinha. E ele ensinava as pessoas a tecer. Ele também não sabia, que nem a gente. Cada um tem um ofício, né? Eu não sei se tem algum tecelão aí, mas ele se tornou um tecelão em prol da mudança. E outra coisa que eu queria falar sobre a história do Gandhi também, que eu não falo no vídeo, é que ele se isolou. Essa história de confinamento, né, que a gente fala muitas vezes, é que a gente tem uma referência que isso é muito difícil, mas uma das coisas que ele fez muito como uma ferramenta de influência foi ficar na casa dele somente, se confinar, e inclusive fazer jejuns várias vezes. Um dos jejuns que ele fez, inclusive, levou à morte, porque ele era contra o que estavam fazendo com os paquistaneses na época, né, os indianos do norte, os indianos muçulmanos, e ele fez jejum contra o próprio governo da Índia, na época, contra isso, e enquanto ele estava nesse jejum e rezando, orando, chegou uma pessoa, um hindu, que não concordava com isso, como a gente está vendo esses movimentos agora, né, que estão acontecendo, e realmente deu 3 tiros no Gandhi, na casa dele, então, e esse grande símbolo de mudança caiu nesse dia, mas ele com certeza levou o que ele fala. Eu tenho aqui até compartilhar com vocês aqui, a gente está só entre amigos, né, também, mas aqui, ó, aquela imagem que eu mostrei, né, tá aqui na minha frente, e ele fala: a minha vida é a minha mensagem. My life is my message. É o que está escrito aqui. E outra coisa que ele fala, que quem já me ouviu, eu sempre falo essa frase aqui, que é o que está no outro lado aqui do meu porta-livros, é: be the change you want to see in the world. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E é disso que eu queria bater um papo com vocês hoje aqui. Que mudança a gente precisa fazer na forma que a gente trabalha com as pessoas? A gente já está aqui com 100 participantes. E como que a gente vai fazer isso mudar? Como que realmente a gente vai conseguir fazer isso ser diferente? Né? Então, estou vendo aqui até, mandem um pouquinho mais sobre como que você tem visto esse momento, né? Compartilha com a gente mesmo assim, o que você está sentindo, como que está sendo com a sua equipe, como que você tem trabalhado isso mesmo, a motivação do time, o que você tem feito? Compartilha com a gente já aí, porque eu acho que é um ponto super importante para a gente garantir que estamos juntos nessa, né? Não é para uma pessoa ou outra, a gente está junto. E ele liderou, então, pelo exemplo. Eu aprendi com ele, assim como eu aprendi com o Santos Dumont, que o verdadeiro vencedor, ele enxerga que os tempos mudam e aí ele muda a própria abordagem para se adequar a esses novos desafios. Né? Então, eu falei um pouco sobre o que é motivação já para vocês, para quem chegou agora aí, e muita gente ainda está entrando, inclusive. Motivação nada mais é que essa nossa mudança de estado e o que motiva isso a acontecer, o que faz isso acontecer. Né? Quais são os gatilhos que nós temos que fazem a gente mudar de estado, sair da inércia e fazer algo diferente, fazer a motivação para sair da cama. Quem começa a ter uma patologia que é uma das maiores do século, que é a depressão, pede esse motivo para sair da cama, por exemplo. E aí a pessoa não sai,
fica nessa inércia. Então, para algumas pessoas da nossa equipe que podem ter uma dificuldade maior com mudanças, como que você está apoiando o time realmente a fazer de uma forma diferente? O que você tem feito hoje como líder em si? E aí eu queria falar sobre os tipos de motivação. Bem básico, o começo, vamos no início aqui para estar todo mundo junto, né? Então, primeiro, a gente tem a motivação intrínseca, que é o que vem, com o que a gente se conecta, né? Então, autonomia, esse sentimento de pertencer, amor, aprendizado, né? Significado. E são as coisas internas que fazem a gente se conectar. E a motivação extrínseca, que na verdade não é motivação, mas sim, eles são estímulos que a gente recebe, e aí chama de motivação extrínseca, mas são esses estímulos que a gente recebe para se motivar. Aí vem medalhas, competição, medo de falhar, medo de punição, estrela dourada. Isso aqui está falando sobre gamification também, ou seja, coisas que são estrelas de ouro, né? Medalha de ouro, dinheiro. Eu até falo bastante sobre isso, né? O dinheiro em si, ele não é uma motivação. O dinheiro, ele apoia a gente para tocar nesses fatores que são importantes para a gente. Inclusive para muita gente que se fala, não, a pessoa gosta de dinheiro mesmo, João, você não conhece fulano. Na verdade é porque essa pessoa, ela gosta de status. E ela gosta, então, de mostrar que isso faz o estado dela ser superior ao das outras pessoas, né? Até mesmo tipo Patinhas, viu? Aquele cofre dele lá, que daí é outra questão, é segurança. Olha que interessante, né? O tio Patinhas tem aquele cofre cheio porque é segurança. Então, mesmo quando você fala, não, a pessoa é dinheiro mesmo, não é, ela vai querer o carro, ela quer, ela é muito competitiva, ela quer mostrar que está acima das outras pessoas e tal, mas o dinheiro é sempre, sempre, 100% das vezes meio e nunca fim, tá? Então, muitas vezes a gente pensa em bônus, quando, na verdade, a gente tem visto que nessa geração mais nova, não é o que mais motiva. Eu quero mostrar pesquisa para vocês também sobre o que motiva a geração mais nova. A Ana Maria falou aqui que tem se unido com a equipe para fazer um follow, acompanhando como os ânimos estão, né? E propondo temas para melhorar o desempenho. Muito bom. Leitura, curso, propondo capacitação. O Fabi Melo da TIM aí, muito bom te ver aqui, Fabi. Chegou, coisa boa. O Rafael Pisato aí, diretamente da Coreia, agora no Brasil, né? Chegou, voltou na hora certa, hein, Pisato? Atualmente estamos trabalhando todos de forma remota no nosso escritório. Estabelecemos uma rotina diária, marcamos todo dia uma reunião matinal, abrindo com o follow-up das atividades do dia anterior. Perfeito. Isso está muito alinhado com o que eu quero falar aqui hoje, que é essa rotina ágil, né? Follow-up das rotinas do dia anterior, após são definidas as prioridades, estabelecemos quais deverão ser as entregas do dia. Cara, de verdade, bom, vou falar de você aqui, né? O Rafael, ele é da Ambev. A Ambev, eu já dei aula na Ambev mesmo, por exemplo, e já fazem isso de matinal, né, Rafa? Desde sempre. Eu acho que desde que o Falcone começou a estabelecer gestão na Ambev, Embev, né? Isso já é uma rotina. Agora, a maior parte das empresas, a grande maioria, talvez 90, ah, Rafael Pisato. Porque eu estava falando do seu primo mesmo, cara. Tudo bem, Rafael Pisato da Moore Stephens aqui. Então, falando da Ambev, ele já tem essa rotina, né? E essa rotina faz parte da geração, mesmo de como que a gente pode motivar mais gente também. Pior que o Rafael Pisato, o outro, falou que ia participar mesmo, viu, viu Pisato? Por isso que eu achei, mas bem-vindo também, cara. Muito bom te ver aqui. Junto com a gente. Então, estabelecer uma rotina clara, né, de prioridade, e eu fiquei feliz de saber que a Moore Stephens está fazendo assim, que é uma consultoria, auditoria muito global, extremamente competente, então já está fazendo esse trabalho de follow-up. Eu quero falar sobre isso porque rotina é uma das coisas mais importantes para que as pessoas se motivem. Eu vou começar aqui, eu estou só tentando colocar a base, né? Então, o próprio Maslow, ele fala da hierarquia das necessidades e, dentro da hierarquia das necessidades, ele fala que as pessoas, se elas não têm já a base, né, coberta, ou seja, se ela não vai ficar pensando em ser criativo, ler um livro, fazer um curso pelo computador, se a pessoa está com vontade de comer, se ela está com vontade de ir ao banheiro, se ela está com vontade de coisas que são muito básicas, como água, abrigo, né, ela precisa dormir.
Então, todos esses pontos, todas as pessoas precisam desses pontos, tá? Todas elas. Só que o que quer dizer existe uma hierarquia que, se você não conseguir cobrir algumas, e dá uma olhada nesse segundo aí, que é segurança, né? Se a pessoa não se sentir segura, eu tenho falado muito sobre isso, inclusive na Masterclass da semana passada, não sei quem que viu, semana retrasada, eu falei com o Luiz Felipe Massad, do Magalu, vice-presidente de gestão de pessoas do Magalu, e ele falou, por exemplo, uma forma de prover segurança para o time do Magalu que trabalha no Magalu Resolve, que é a área de atendimento deles, que cresceu muito, tá? Para vocês terem uma ideia, tem 1.100 pessoas dentro do time, trabalhando com eles lá. E ele falou o seguinte, a gente revezava o fone que eles usavam para atendimento. Então, eram 3 turnos, né? Então, eles usavam o mesmo. Uma das formas de prover segurança, nesse momento, cada um vai ter o seu próprio fone. Porque se a pessoa fica pensando, se a última pessoa que usou pode estar contagiada com coronavírus, então ela não vai parar para trabalhar mesmo, ela vai começar a pensar que pode se contagiar. Então ela não vai conseguir focar, tá? Então, antes de qualquer coisa, ela precisa participar de algumas etapas para poder chegar em, por exemplo, vou fazer curso, criatividade, inovar. Então, para garantir que as pessoas realmente vão chegar no seu potencial máximo, tem algumas coisas básicas que a gente precisa garantir para elas, então. E aí eu quero falar um pouquinho sobre como que evoluiu esse conceito de motivação em si. E eu queria começar por você mesmo, né? O que te deixa motivado? O que te motiva de verdade? Autoconhecimento é um dos pontos principais de motivação. O que te motiva hoje? O que te faz sair da cama? O que está nos elementos daqueles que você realmente busca na sua vida, no seu cotidiano, para ir mais longe? O que realmente te toca? Isso aí já é algo que, se você não souber isso, talvez você esteja navegando mesmo assim à deriva, né? O que realmente te toca? Como aqui, ó, o Gilberto mesmo está super pensando positivo. Aqui, ó, a Ana Maria falou, quero deixar um legado. Um dia eu conto aqui a história do Santos Dumont também, Ana. E é isso aí. E são fases, né? Talvez antes não era legado que você tinha uma preocupação maior, você como uma super profissional de RH, né? Talvez eram outras questões. Talvez era buscar mais amigos, talvez fosse buscar... Ó, a Eliane falou, tem um propósito claro, né? Eliane Diniz, compartilhar conhecimento, uma coisa que falou. Tiago, eu não sei se... Não estou vendo aqui o sobrenome, mas o Tiago falou saber mais como promover reflexões transformadoras para ele. O Petreca, grande abraço, Petreca. Eu até imaginei, quando eu vi o P aqui, imaginei que fosse, mas levar realmente, transformar a consciência das pessoas em si. E aí, o que a gente começa a entender em termos de evolução da motivação? Ó, a Mônica falou desafios, autoconhecimento. Aliás, prazer te ter aqui, viu, Mônica? Muito bom mesmo. Trabalhar com equipes, propósito. A Andréa Maia falou, a relação trabalho, gostar do que eu faço, me motivo todos os dias. Aline, minhas ideias me motivam para fazer acontecer, né? Então, para vocês verem que a gente está muito nesse nível, né, de realização, estima, e é difícil para a gente quando a gente começa a ter que se preocupar e focar, isso toma o foco, que o foco é uma área muito estreita do cérebro, inclusive, no córtex pré-frontal, uma das áreas mais protegidas do cérebro, né? E essa parte de consciência nossa, então, pode ficar muito tempo alocada aos itens justamente de segurança e fisiologia que a gente colocou ali, que são mais básicas, né? Que o Maslow disse nos estudos dele. O Maslow ele começou a seguir uma corrente de pensamento. Deixa eu falar um pouco dessa história até. É o seguinte, o que é a motivação 1.0? A motivação 1.0 é aquela que assume que somos movidos, né, por nossas necessidades biológicas em si. Ou seja, cara, comer, se reproduzir, ir ao banheiro, tomar água, dormir, as coisas mais básicas que tinham. Então, imagina, século XIX, né? As pessoas trabalhando assim numa condição extrema. Imagina no tempo feudal. Cara, o que você queria era cuidar da sua família em si, no sentido de ter um abrigo, levar comida para casa, né?
coisas muito simples, muito básicas mesmo até ali, e as pessoas inclusive se submetiam a rotinas extremamente pesadas, como 16 horas trabalhando, 18 horas trabalhando, né? Regimes muitas vezes de semi-escravidão. Então, foi assim ao longo do tempo. Tanto que a nossa, o tempo, né? O tempo de vida, a expectativa de vida era muito baixa. Era coisa de 3, 4 séculos atrás, era 30 anos a expectativa de vida. Depois mudou para 40 anos. E agora a gente está na fase mais abundante, inclusive, que a gente está falando até que talvez o primeiro humano que vai viver acima, foi capa da Time, né? Acima de 130 anos já esteja entre nós. Outro dia eu fui na palestra do José Cordeiro, que é um venezuelano que mora na Espanha hoje. Ele tem um livro que chama A Morte da Morte. Ele fala que a gente vai conseguir, inclusive, controlar se realmente as pessoas vão morrer daqui a um tempo. Eu não sei, né? Mas esse é o centro do estudo dele mesmo. Ele fala que a gente está caminhando para isso. Então, esse é o grau de evolução. Dado que teve essa evolução, isso não é mais o ponto principal. Não é mais o ponto principal. Aliás, nem mesmo, né? Antes até reprodução, coisas muito mais fortes. Agora aí que o pessoal tem tanta ferramenta, né? Happn, Tinder e tal, né? Agora está mais fácil também, então não é mais o caso. Então, o que passou a ser, o que é a motivação 2.0, então? Eu quero falar um pouquinho mais dela depois, mas ela fala então que a gente busca recompensas em si para evitar a questão de punição. Então, aquela história do chicote e cenoura é isso, tá? É a motivação 2.0. Depois o Daniel Pink veio em 2009 falar sobre a motivação 3.0, em que assume que também temos desejos intrínsecos, ou seja, coisas internas, nosso foco no intrínseco, enquanto a motivação 2.0 fala muito foco do extrínseco, nos estímulos. Ele começa a falar como que você consegue focar no interno das pessoas, que elas são diferentes e elas querem se mobilizar de forma diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre a motivação 3.0 também. E aí, finalmente, essa teoria que eu trouxe é justamente que as pessoas elas vão ser valorizadas muito em termos da conexão e da valorização dele enquanto indivíduo versus o trabalho dele no grupo e você se conectar com pessoas diferentes de formas diferentes. Não é uma coisa para todo mundo. Você tem que garantir que você consegue chegar em algo singular, ou seja, do indivíduo. E isso é o grande ponto da motivação 4.0, que ela visa conexão. Mesmo numa época, então, que a conexão ela tem que ser feita à distância. Bom, eu já falei um pouco sobre cada um dos pontos, né, naquele slide, mas aqui só para dizer que era muito... As pessoas eram nômades, né? No 2.0 começa até a teoria do Taylor já a estudar quais eram os fatores que eram estimuladores. É uma grande novidade na época também. E o Maslow, então, vendo e começando a organizar esses estimuladores, né? Então, essa é a motivação 2.0. Teve até uma passagem de uma motivação que é a motivação 2.1, né? 2.0, 2.1 aqui, que é do Douglas McGregor. Eu lembro quando eu estava na faculdade, né? Eu fiz administração no INSPER, e eu lembro que a gente tinha uma cadeira lá que era de liderança e falava sobre isso, teoria X e teoria Y. Quem lembra disso aí? Vamos ver. Quem aprendeu isso aí antes também? Teoria X, teoria Y. O que ela fala em si? Ela fala que a teoria X precisa de uma supervisão muito próxima. É isso que o McGregor falava. Precisa de uma supervisão muito próxima. Enquanto tinha também a teoria Y, que ela fala que você poderia dar maior autonomia às pessoas. Por isso que é a motivação 2.1 já, né? Você já começa a ter outros instrumentos também, né? Aí, ó, estão se entregando aqui já. Daniela, Renato, Paulo Queja, tá vendo? Então, isso aí, McGregor, 1950, viu, gente? Douglas McGregor. Bom, 2009, então, a gente chegou com a motivação 3.0, como eu disse, nesse livro do Daniel Pink, chamado em inglês Drive, em português Motivação 3.0, 2009. E ele fala, então, quais são os novos fatores motivacionais para a realização profissional e pessoal. Então, o Daniel Pink já foi uma grande sacada, e eu vou mostrar para vocês por quê. Porque ele já evolui bastante, assim, lógico, 60 anos depois, né? Ele fala o seguinte, ó, o que as pessoas precisam, né? O que você precisa prover para as pessoas para que elas se motivem? Então, primeiro, autonomia. Isso consegue a partir de delegação, não fazer microgestão, e eu quero falar sobre isso agora, sobre microgestão também, na motivação 4.0, vai ter uma diferença relevante aí, principalmente para o momento que a gente está vivendo agora.
mandato e também gerenciar o seu próprio tempo. Então, você dá autonomia para as pessoas, deixa ela decidir, ok? Aliás, uma das coisas que ele fala é isso, você dá um time para a pessoa, o tempo, a tarefa que ela tem que fazer e fala assim, cara, vai, faz, né? E isso é o suficiente. A técnica também, você fala como fazer. São 4 T's, técnica, tempo, time e a tarefa. E ele fala, vai lá e faz. Tá? São os 4 pontos que ele levanta. Depois, ele fala da maestria. E a maestria é você ter as competências corretas para fazer uma determinada tarefa, porque não adianta, então, você dar autonomia e a pessoa fala, cara, eu não tenho a menor ideia como é que faz isso daqui. Ou eu não domino isso daqui. Estão me forçando a fazer um negócio que eu não consigo fazer. Por isso que vocês, profissionais, tem muitos profissionais aqui de gestão de pessoas, têm um papel tão relevante na motivação também, quando fala de desenvolvimento, assim como o Petré colocou aqui, né? Desenvolver as pessoas, formar as pessoas, levar elas ao máximo potencial delas, porque se elas simplesmente você dá uma tarefa que ela não consegue fazer, não desenvolve as pessoas para fazerem, aliás, eu vejo isso muito, né? Às vezes a gente quer que a pessoa desenvolva uma competência que para ela é um esforço muito grande, porque está muito fora das preferências dela. Muitas vezes, vou dar um exemplo, a pessoa não gosta de contato com pessoas, você fala, vai lá vender e faz assim. A pessoa não gosta, né, de contato. Ela pode desenvolver isso? Pode, mas talvez ela sempre sofra, sempre fique em estresse, sempre se sinta ameaçada, ou seja, vira uma bomba de cortisol e noradrenalina, né, que todo dia sofrendo com isso daí até ter um burnout, ter uma estafa. Então, treinar as pessoas, desenvolver as pessoas é sim um fator de motivação, ok? Porque as pessoas se sentem mais competentes para fazer aquilo em si. E depois, propósito. Propósito que é uma palavra que, infelizmente, foi muito usada, né, nos últimos tempos aí. Infelizmente não, acho felizmente, né, que começaram a disseminar mais. Eu comecei a ver os CEOs agora falando de propósito, né? Antigamente eu falava que era bobagem, então foi bom isso, na verdade. Mas o problema foi que falou tanto disso que as pessoas começam a perder o que é a essência disso. E aí, o propósito nada mais é que o porquê, a razão, o motivo que a gente faz aquilo. Então, isso que parece ser muito racional é muito emocional, na verdade, porque o que toca isso são os nossos valores, porque está alinhado com o que a gente acredita, as nossas crenças. E por esse motivo, então, quando você toca o propósito da pessoa, você consegue efetivamente garantir, então, que ela em si tenha uma performance melhor, porque ela entende por que ela está fazendo isso. A gente fala, né, e eu comento muito isso, que é assim, cara, você tem que investir 10% do tempo falando o que fazer e 90% por que fazer, né? Eu acho que a proporção não é tão assim, mas eu diria que eu invisto 70% do tempo falando o porquê fazer e 30% o que tem que ser feito. Que, se o pessoal da minha equipe estiver aí, pode até confirmar ou não, mas é o que eu ia dizer agora, justamente se o como que você consegue lidar com isso. E, Daniela, eu falei de propósito da microgestão, ó, segura aí que eu já vou falar para vocês já como é que funciona isso, e tem muito a ver com a liderança situacional, inclusive, que você deve conhecer também. Vamos lá. Então, isso tudo junto leva à motivação, tá? Então, esse é o grande formato, o como a gente faz para esses 3 fatores ao mesmo tempo é o que leva à motivação. O porquê eu estou fazendo isso, eu saber fazer isso, e você me dá liberdade para eu fazer isso, tá? Esses 3 pontos são muito importantes, ok? Então, quando a gente fala sobre a motivação 4.0, o que ela traz, então, dentro do modelo, né? É que ela foi criada justamente nesse momento de crise em que a gente se encontra. Ou seja, eu comecei a perceber, justamente nessas entrevistas com muitos gestores e falando com pessoas que estavam virando o leme durante a crise, gestores que lidam com times remotos também, como na semana passada, não sei quem acompanhou uma Masterclass aí também. Fala para mim quem estava na Masterclass da semana passada, da Juliana, que é diretora da Hershey's também aí, diretora mundial de marketing da Hershey's aí, quem estava presente. A Daniela estava, o Paulo Queja, bacana. Então, uma das coisas dessas pesquisas todas, ó, a Ju aí, opa, tá aí, bacana, hein, Ju? Uma das coisas dessas pesquisas todas mesmo foi o ponto da gente entender como lidar e como conectar com as pessoas de uma forma diferente.
como que a gente lida com o momento que a gente está vivendo. Então, dentro de um meio que tem muita... a gente está muito sem saber o caminho, essa pesquisa ajudou justamente a levantar o que pessoas reais estão fazendo. Então, muito menos by the book, muito menos só embasado em teoria e muito mais da forma empírica do que as pessoas fazem e reportam que está dando resultado. Tá? Isso nas dezenas de clientes da Enora e isso também nas entrevistas que eu fui fazendo com as pessoas. E aí sim, estudando toda a parte teórica há anos já sobre motivação, então surgiu essa parte da motivação 4.0. Então, na motivação 4.0, ela leva alguns fatores para a gente, do que eu chamo de espiral. Né? Então, por que ela é espiral em si? Porque a gente vai buscar, principalmente agora, o primeiro ponto é de conexão com as pessoas. E literalmente eu vejo essa imagem como essa escada que vocês estão vendo na frente de vocês. Uma escada em caracol, em que você consegue efetivamente puxar as pessoas e trazê-las para junto, fazer ela crescer, ela subir. E essa imagem que, quando eu estava modelando como que a gente levaria isso às pessoas, é isso que eu estou imaginando. Você vai ajudar a pessoa a subir, a escalar, a sair da inércia negativa, ou seja, o estado parado, e trazê-la para movimento novamente. Inclusive, em gestão de mudança, a gente fala que tem a mudança por mandato, que é você fala e a outra pessoa faz, e tem a mudança por movimento, em que você realmente consegue abarcar as pessoas e garantir que elas comecem a se movimentar e a partir de vitórias curtas, elas começam então a se motivar pelo sucesso, pela conquista, que alguns de vocês falaram, a conquista, né, é muito importante, consegue começar a mudar e crescer a mudança, tá? Então, dentro desse modelo e dentro dessa escada em si, a primeira etapa é o prepare-se, ou seja, a própria preparação. A preparação, que para mim é a fase mais relevante em si do que você vai fazer, o resultado que você vai ter depois, é uma etapa que eu mesmo, dentro da Enora, da Heroes, junto com os times que atuam nas empresas que eu estou junto também, ou como investidor, ou como parceiro dessas empresas, foi a etapa que a gente entrou para tentar entender melhor qual é a nossa estratégia nova frente ao que está acontecendo. Ou seja, é muito importante que exista uma direção, que a gente saiba um caminho e que a gente possa, então, direcionar as pessoas nesse caminho. Tá? Então, se você não fizer esse trabalho antes, e a gente conduz, inclusive, sessões de planejamento estratégico para isso, online também, se quiser saber mais também, pois manda uma mensagem lá para o time da Enora, que a gente conduz essas sessões de replanejamento do C-Level, daí dos gerentes e tudo, para traçar a estratégia. Quais são as nossas prioridades agora? Qual que é a mensagem que a gente vai levar para o time? E vou falar uma coisa que eu tenho visto também. Está tendo muito ataque entre as pessoas agora, sabia? Lembra que a gente falou daquela questão da segurança? Muita gente está se sentindo insegura. Então, eu estou vendo as pessoas se atacarem. É a história do luta ou fuga. Tem muita gente lutando agora sobre a ameaça. Vou repetir. Nesse momento que a gente está em crise, tem muita gente lutando porque se sente ameaçada. E eu tenho visto isso nos boards, né, nos conselhos, na diretoria das empresas, quando a gente chega para fazer essas sessões. Então, como você faz para romper isso, né? Como você faz para romper e motivar a pessoa, então, a se juntar com a gente? De novo, é muito desse ponto que eu vou falar agora para vocês aqui. Escutar, ouvir, empatizar com as pessoas. Como que eu vou fazer, então, para garantir que essa pessoa está se sentindo ouvida? E eu vou te falar de papos que eu estou tendo aí. Muitas vezes começa a ver a situação de ataque, e isso aí vai crescendo dentro das diretorias, dentro da gestão, e às vezes as pessoas vêm e falam, pô, João, não sei o quê, fulano é assim, não sei o quê. Eu falo, cara, fulano é humano. E fulano está se sentindo ameaçado agora. Ou seja, o que a gente pode fazer para garantir, então, que a gente
Traz essas pessoas junto, que ela se sinta menos ameaçada. É isso que tem que pensar agora, gente. Porque muitas vezes a pessoa está se sentindo ameaçada porque já estava antes, achando que estava numa questão de relacionamento aí que não era tão boa dentro da empresa. Pode ser porque ela acha que a vaga dela é a primeira a ser cortada, porque ela ganha muito. Já viram isso ou não? Só tem um salário muito alto e aí começa a se sentir mais ameaçada ainda. Então é compreensível. Então entender, escutar as pessoas é o primeiro passo. Então, das conversas que eu tinha tido com os clientes, isso daqui talvez é o que faz toda a diferença. Se você não conseguir se conectar com as pessoas ouvindo, porque justamente elas estão preocupadas, né, agora, pode ser que você perca as pessoas quando você for levar a elas o que fazer. Então você montou o plano. Você montou, então você enxergou o futuro. Que é aquele primeiro passo que a gente falou da mudança, né? Você conseguiu enxergar o futuro. Você fez um trabalho com relação a isso. Por quê? Você não pode chegar lá também para falar com as pessoas sem saber nada, sem simplesmente falar, e aí, o que a gente faz? Porque nessas horas, seu papel como líder é ainda mais importante. Você é o responsável, então, por dar o norte, dar a direção. Você é o bastião. Você é para quem as pessoas estão olhando agora. Você é o comandante do avião. Fala assim, pessoal, a gente está com um problema aqui, vai passar por turbulência. Você fala, não, eu confio nessa pessoa que está lá conduzindo. Você tem esse papel. Então, escutar as pessoas é o primeiro ponto. E nesse e-book que eu falei que a gente vai passar, tem as perguntas, tá? Tem a sequência de perguntas para vocês acompanharem, inclusive, quais são as perguntas. Mas eu vou falar algumas delas, tá? Primeiro, tem para muita gente é tabu e agora acabou o tabu. Por isso que a gente está falando de um novo tipo de motivação. Esquece o anterior que só falava de propósito, maestria e falava sobre autonomia. Eu estou falando de mais agora. Eu estou falando de conexão de verdade. Então, a primeira coisa é, como é que está lá na sua casa? Com a sua família? Está tudo bem? Se colocar à disposição da pessoa, quem concorda comigo aí, manda um joinha aí, manda um ok. Quem concorda aí? Que vale a pena perguntar para a pessoa sobre a vida pessoal dela hoje também. Como é que vocês estão? Como que está a família? Né? Antigamente, eu vou falar de mim, tá? Eu tinha reclamação da equipe porque eu separava completamente a vida pessoal da profissional. Num nível que eu casei e eu simplesmente não falei para a equipe. Isso há 7 anos. Por quê, João? Porque eu aprendi que tinha que separar os dois. E vieram me falar isso, eu recebi um feedback da equipe. Ou seja, essa motivação nova já estava ali. Não é o que eu inventei. É o que eu juntei agora para falar, gente, a gente quer saber se é que eu fiz. Eu passei o vídeo do meu casamento para o pessoal. Juntei todo mundo da Enora. Na época a gente a gente era em Campinas ainda, a gente tinha 23 pessoas na época. Eu juntei todo mundo e mostrei o vídeo do casamento. Sabe o que aconteceu, cara? Começaram a chorar, cara. Então, sério, essa é a história. E eu não estava mostrando porque o grau de conexão, pô, legal, a gente quer participar disso, João. Foi isso que me falaram, juro por Deus. Ou seja, estava rolando. E aí eu me toquei, aí eu mudei. Eu começo a falar, agora falo da filha, mostro foto, faz o quê. Mas é isso que não estava na cara das pessoas e essa crise que a gente está vai mudar as coisas, vai ficar explícito, vai ficar aberto como isso aqui. Então, vai escutar, não vai só falar. Houve um tempo que a liderança era comando e controle só. Eu não sei quem passou por isso até. Tem empresas que até hoje é comando e controle, faz o que eu estou mandando, né? Só que mudou. E mudou porque as pessoas mudaram. Mudou porque a oferta mudou. Mudou porque a gente consegue mais hoje mudar de emprego. A mobilidade é maior. E se você fizer só isso e a pessoa não se conectar com isso, tem gente que se conecta com isso. Como, por exemplo, no exército é assim, as pessoas já sabem que é assim, e é assim, tem uma razão, porque na hora da batalha, você não pode ficar pensando, será que é melhor? Não, faz assim que eu estou mandando e boa. Não fica pensando, tá? Então tem uma razão para isso até. Agora, hoje, eu vi um vídeo, quem baixar o e-book, eu mando esse vídeo depois também, do Simon Sinek, falando sobre como que num exército, estava com uma pessoa do exército, falando como que o general de 3, 4 estrelas está falando no Zoom. Mas não hoje. Eles começaram a fazer isso quando estavam com uma crise no Afeganistão. Estava tão grande a crise que eles tiveram que se confinar.
porque não conseguia sair para a rua, porque estava explodindo bomba em tudo que era lugar. E aí eles começaram a fazer isso, e o general entra lá e fala com todo mundo. E fala com uma pessoa de uma patente 3, 4 vezes mais baixa, 4 níveis mais baixa que ele. O pessoal fica atônito. Então, depois eu vou mandar o vídeo. O vídeo está em inglês. Eu pedi para colocarem hoje, né, Nora, pegar uns trechinhos e traduzir. E depois a gente manda para vocês, tá? Então, manda uma mensagem para a Vera também aí, que é esse celular que a gente passou, que a gente manda para vocês depois, tá? Mas é isso. Até o exército está mudando. Então, vai escutar, vai se conectar com as pessoas. E essa mensagem que você tem que levar para sua liderança, vai ouvir. Não adianta ficar, não aconteceu nada, a vida continua. Não é isso, cara. Todo dia fazer o check-in, foi bom o exemplo do Pisato ali, ele falou, cara, saber, né? Se conectar com as pessoas. A Juliana falou isso semana passada, né, Ju? Falou, cara, abre a câmera, pergunta para as pessoas como é que estão, aproveita que está à distância para as pessoas se verem ali. A época é nova, mudou, é 4.0. Como é que a gente faz agora? Então, abre a câmera, se conecta, né? Então, esse é um ponto importante. Depois que vem aqui, o que eu estava falando sobre o negócio do microgestão. É o seguinte, ó. Em liderança situacional dos grandes Ken Blanchard e Paul Hersey, o que fala, né? Que quando a pessoa está numa situação nova, o que você faz? Dá direção. Você fala para a pessoa o que fazer. Não é uma teoria nova, é uma teoria boa. Liderança situacional. Para quem não conhece a fundo, eu falo sobre teoria, sobre liderança situacional, eu sou formado pelo time do Ken Blanchard, nos Estados Unidos também, ó, nesse daqui, ó. Liderança situacional. Ele fala justamente no começo, o estilo que você tem que usar é de dar mais direção, maior direção. Por dois motivos. Ou se a pessoa fez algo que não deu certo e ela para de acreditar nela mesmo que ela consegue, ou porque ela está muito animada para fazer isso da situação liderança situacional 2, ela está muito animada para fazer alguma coisa, só que ela não sabe como. Então não é assim, autonomia, faz o que você acha melhor, meu filho. Não é isso. As pessoas agora estão perdidas. Elas querem um norte. E esse norte quem vai dar é você, líder. Direção, é assim, vai por esse caminho aqui que parece melhor. Então, aproveita esse momento, inclusive, para orientar o time de liderança. Porque muitos acham que, nossa, o meu negócio é empowerment, né? Só que nesse momento de crise, lembra que eu falei do exército? É isso, sabe? Lembra do sequestro límbico que eu falei para vocês? Que a parte emocional toma conta? E a pessoa não consegue concentrar no trabalho? Então, esse é o momento de tirar a pessoa desse estado. Então, é dar o passo a passo, é falar o que fazer. E não, faz do jeito que você quer. Porque a pessoa está perdida. O que eu quero, eu estou perdido. Não, e aí? Nossa, nem me falam o que fazer aqui. Aí vai ficar falando sobre isso só. Ó, meu gestor não falou o que eu quero, o que é para fazer. Tá todo mundo perdido lá, né? Saber ouvir é muito importante, né, Giba? Saber ouvir, grande coach, Giba também, Gilberto Sobrinho. Cara, é isso, é muito importante. Então, nessa hora, saber ouvir, porque, aliás, tem essa, né? Muita gente pergunta e não sabe, e não ouve depois a resposta. Tem essa, né? Já viram isso ou não? A pessoa até aprende a perguntar, mas não ouve a resposta. E para isso precisa de autocontrole, que é inteligência emocional. Você precisa se controlar. Principalmente para quem tem o perfil I no DISC, aí fala pelo cotovelo, né? Aí não ouve as outras pessoas, então precisa ouvir. D, então, não quer nem ouvir, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de DISC, porque tem a ver com isso daqui também. Bom, ponto 3. Conecte-se individualmente. Então, nesse ponto 3, o que é o foco, então? É justamente você garantir que consegue entender a pessoa. Cada um é diferente. Chamam-se preferências também que definem o nosso perfil comportamental. Diz que mede isso, o MBTI mede isso, mas na verdade são instrumentos para medir algo, ou na linha do Jung, do MBTI, ou na linha do Moulton Marston, do DISC, está simplesmente medindo as preferências das pessoas. Então, o jeito que você vai comunicar com as pessoas é diferente, né? É o jeito. A maneira que você vai estimular a pessoa é diferente. Então, conectar com o indivíduo de uma forma única é um talento, gente. Porque o normal nosso é fazer todo mundo do mesmo jeito, do meu jeito. E aí eu falo sempre, para quem já estudou comigo aí, com o próprio Pisato, né, nos programas da Enora,
Cara, eu falo assim, você quer ser feliz ou ter razão? Você quer que seja do seu jeito ou você quer realmente garantir que você aperta botões diferentes ali? Você consegue tocar a pessoa de uma maneira que para ela vai ser motivador e não para você. Eu quero que tudo seja rápido, não sei o que. Mas a pessoa, ela precisa de um ritmo um pouco mais lento. Ela não está nem entendendo o que você está falando. Porque ela é reflexiva, então ela precisa pensar antes de falar. Então ela está processando. Fala, o que você acha? Fala, fala. Eu sou muito acelerado, né? Sou super acelerado. Então, isso é uma coisa que eu, ao longo dos anos, graças a Deus, né? Maturidade ajuda a gente também a se moldar e aumentar o QE aí. Eu comecei a melhorar nesse ponto, né? E ouvir mais as pessoas, senão você deixa todo mundo louco, né? Quem é pilhado aí, né? Sabe disso também. Então é isso, gente. Não dá para a pessoa se adequar ao seu jeito. Você até pode querer, mas ela vai falar: o João é um escroto, cara. É isso que vai pensar. Não gosto dele, não me conecto com ele. Então, ele não me move, ele não me motiva. Então, você escolhe se você quer ser adaptágil. O adaptágio fala disso, né? A adaptação vem da inteligência emocional, o ágil é um modelo de aprender com os erros, né? Gestão ágil. Então, se você quiser fazer essa parte da adaptação, precisa de inteligência emocional mesmo. E para isso, para se conectar com as pessoas, precisa entender isso. E outra coisa que eu coloco no artigo também, no e-book, é um negócio que eu chamo de pirâmide de valor. E na pirâmide de valor, o que tem que as pessoas vão entender, isso não é do Maslow, isso é de uma matéria da Harvard Business Review. Quem fez esse estudo é a Bain Company, o BCG, Boston Consulting Group, eu acho que é a Bain mesmo, e levantou o que as pessoas buscam em produtos, em serviços e tal. E eu comecei a associar isso justamente a esse lado de como a gente garante que as pessoas podem efetivamente, você como líder pode oferecer coisas para as pessoas. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que motiva as pessoas: esperança. Sabia disso? Isso move muita gente. Então eu tenho visto, por exemplo, as próprias religiões, esse é o grande produto dela, é a esperança. E move multidões. Então, o que você, como líder, pode oferecer para as pessoas? Desespero ou esperança? Norte. Conexão é uma das coisas que também, afiliação é uma das coisas que motiva as pessoas. Depois vocês baixam o material lá, vão ver isso também. Então, entender que cada pessoa vai ter coisas diferentes é um trabalho até de marketing, gente. Que é o marketing que você faz para clientes, mas o seu como líder de entender, escutar, que é o que o marketing faz, pesquisar, ouvir. E eu aprendi uma coisa em Design Thinking muito importante, que é como que a gente pode praticar entrevistas de empatia com as pessoas, que é aquele passo, eu explico isso no método, inclusive no e-book também, é um método da escola de Stanford, D-School, Escola de Design de Stanford, e tem um passo a passo lá de como que você faz para realmente empatizar com as pessoas, né? Bom, depois fala sobre valorizar e energizar. E eu quero frisar bastante disso aqui. Como que a gente faz para energizar as pessoas? Que é algo que eu tive que aprender ao longo dos anos, porque dando palestra, né, fazendo esse tipo de atividade, você precisa garantir que consegue subir o nível de energia entre as pessoas. E já vou dar uma dica aqui. A própria conexão entre elas faz com que a energia aumente. A própria conexão entre as pessoas faz com que a energia aumente. Então, o que eu faço muito eu jogo para as pessoas se conversarem. Eu falo, conversem aí e se conectem. Porque isso faz energia, faz assim, sobe, né? Lá para os altos. E as pessoas, em geral, gostam, até as mais quietinhas, de se conectar. Ok? Bom, depois o que eu digo dessa escada, a gente está subindo a escada. São esses 4 passos aí, você já fez aquela preparação que eu disse, né? Então, o segundo ciclo, o que é? Olha que interessante agora, pessoal. Lembra que a gente falou de escutar ativamente? Agora, o processo volta para o ponto 1. Mas o ponto 1 agora, ele envolve não só você escutar, mas como você também dá feedback para as pessoas. Volta a conexão, mas vocês sabiam que uma das coisas que essa geração mais é ávida, por elas mais buscam, é feedback? É uma das coisas que mais motiva. Feedback frequente. É desesperador. E eu vou dizer por quê. Porque é uma geração que acostumou com videogame, internet e tal, que com like é feedback imediato. A pessoa postou e fica assim, ó.
E aí? Quantos likes eu ganhei? Já viram isso ou não? Quem tem filho pequeno aí já viu isso aí também? Quem tem filho grande? E quem fica assim o tempo inteiro mesmo, né? Fica lá, postei e fica olhando assim, né? Então, as pessoas se acostumaram, habituaram com feedback mais rápido. Então, o próprio feedback constante e frequente, então você ter esses momentos de um a um com o time, os famosos one-to-ones que falam, permitem que a gente possa ouvir e trazer informações para as pessoas. Então, o segundo ciclo você já começa com feedback como uma ferramenta de motivação em si. Depois é o realinhe, que é o ponto. No ágil, isso é um ponto importante. Para quem já estudou o ágil sabe disso, para quem não conhece, né, do método, o ágil ele prega o seguinte, que a gente sempre aprende nos sprints, né? A gente sempre aprende em pequenos ciclos, ciclos curtos de aprendizagem, como de uma semana, né? 2 semanas. Em geral tem 15 dias, tá? No máximo tem 30 dias um sprint, que é esse período, então, que a gente congela as atividades aí. Deve ter bastante gente aí do ágil nosso, também que estamos juntos aí, que eu também frequentemente eu acompanho os times, né, ágeis aí nas discussões dele no sprint planning, no sprint release, no sprint review. E uma das coisas que a gente faz é realinhar. Por isso que eu vou falar agora de alguns métodos, né, do ágil em si, que é você sempre abre a semana dizendo para as pessoas o que fazer. Então, esse realinhamento, vamos lá, eu estou falando de rotina já. Se você abre a semana já fazendo alinhamento do que é prioridade para a semana, eu falo o seguinte até, dê um nome para a semana. Dê um nome para a semana. Por exemplo, essa semana para a Enora chama Semana do Lançamento, porque a gente está lançando alguns produtos aí, que eu até já falei para vocês, como esse, de gestão ágil de times remotos. Então, é o nome da nossa semana. Semana que vem vai ter um outro norte. Então, para o seu time, você direciona, você fala qual que é o foco naquele período. Então, realinhe, porque se você aprendeu no último sprint, na última semana, que haviam coisas que precisaram ser melhoradas, né, que não foram bem, esse é o momento de realinhar. Porque você não é dono da verdade mesmo, você não sabe exatamente a direção que você escolheu lá e colocou para as pessoas, se é a mais adequada. Então, isso é um ponto muito importante de realinhar. Depois, conecte-se individualmente. De novo, então conecte-se com a pessoa, não é porque você perguntou uma vez para ela como que ela tá, que tá bom já. E aí comemore, né? Aproveite justamente esse momento para você comemorar, para você garantir que consegue reforçar positivamente para as pessoas que vocês estão vencendo. Lembra do crescer a mudança? Comemorar então com o time ao começo de cada semana que vocês conquistaram coisas é muito importante. A gente faz, né, Nora, na verdade, as celebrações sextas-feiras, às 4 da tarde, como amanhã. Então, ter uma abertura e o fechamento da semana faz os ciclos serem mais curtos e faz, então, você ser mais ágil. Você responder o ambiente de uma forma melhor. Então, pessoal, já se prepara, porque a gente está na sexta-feira, na quinta-feira. Amanhã, sexta, você tem um tempo para fazer essa primeira etapa aqui de se preparar e depois, então, partir para segunda-feira começar um ciclo novo. Eu vou passar até algumas ferramentas que vocês podem usar nessa etapa. Então, esse é o modelo, tá? Esse é o modelo em si, e depois começa, você não precisa mais ficar fazendo essa reunião de preparação com todo a liderança e tal. O que você precisa agora é reforçar isso, porque a motivação, infelizmente, ela tem que ser, ela é uma coisa de todo dia. Amanhã pode acontecer alguma coisa que a pessoa cai de novo, né? Então, como você faz para garantir que as pessoas estão efetivamente engajadas e participando, né? O que você está fazendo para garantir que isso aconteça? Então, para isso, é muito importante você manter o ciclo e a roda, então, girando e crescendo. E por isso que eu chamo de espiral, é subindo. Porque a pessoa não, você não vai mais deixar a pessoa cair para o lugar que ela estava. Você vai subindo agora, porque você já fez muita coisa, já deu o norte, já estruturou o trabalho, feedback, até isso, conecte-se individualmente, a gente vai falar aqui, é muito de você levar até os objetivos e resultados-chave para ela. Inclusive, Mônica, obrigado pelo feedback, literalmente, fora o artigo.
e as pessoas internamente, vocês são o primeiro grupo que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar isso, que eu posso falar aí que tem pelo menos 10 anos de estudo para trazer esse ponto agora para vocês. Fico, inclusive, muito feliz e emocionado, porque às vezes a gente está nessa rotina, né? E vai, e fala e tal, e palestra aqui, dali, você conhece muito isso também, e não para entender, né, que como é um momento importante para mim esse aqui, estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês de verdade, tá? Porque agora o passo é começar a levar isso para cada vez mais gente. Eu tenho sempre uma crença e um propósito que eu falo disso no livro também. Eu acho que a gente pode mais, né? Eu acho que a gente não é porque às vezes a gente acha que é brasileiro e não pode levar ideias para o mundo todo. Eu acho que a gente pode sim e tem que se conectar então com o que está rolando no mundo todo e fazer isso acontecer. Então é esse o objetivo com um modelo como esse aqui, tentar ajudar o máximo de pessoas possível, dado que já tem reportado que isso dá certo, né? Então, eu queria trazer um ponto para vocês e pedir para vocês, inclusive, para levar essa mensagem, ou para uma foto, um post que vocês façam aí, agora, aproveitar, tirar uma foto aí da tela, mas é uma coisa que eu queria muito que a gente juntos, como grupo, levasse as pessoas, né? O Martin Luther King, que literalmente doou a vida em prol dessa causa, né, de acreditar que as pessoas podem conviver, né? I have a dream. Eu acho que as pessoas vão poder sentar no table of brotherhood, eles vão poder sentar na mesa da irmandade, né, juntos para fazer as coisas e não precisar ter tanta segregação. Eu passei por isso quando eu morei no Mississippi, que as pessoas literalmente não sentavam juntas. Isso já era 98. 98 tinha mesa dos brancos, mesa dos negros. Eu fui lá, assim, eu sentava na mesa de um grupo, me rejeitava, sentava na mesa do outro grupo, também me rejeitava, né? Então você fala assim, cara, é uma coisa muito triste, né? E o Martin Luther King, ele fala pela causa, e o povo, assim, sofrendo, sendo preso, apanhando na rua. Ele falava assim, cara, se você não puder voar, corra. Se não puder correr, então ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue sempre em frente. Continue no caminho, então, que é o caminho que você acredita do seu propósito, das suas crenças, e que você sabe que vai levar as pessoas cada vez mais longe. Essa fala dele é menos famosa do que Eu Tenho um Sonho, né? Mas realmente para mim, é mais importante. E me remete a quando eu tive a oportunidade de aprender um pouco da vida dele, assim, e poder trazer isso para vocês agora aqui. A persistência, gente, é uma das coisas que também faz da gente, líderes que conseguem se diferenciar. Todo líder, sem exceção, que teve sucesso, ele teve que passar por grandes obstáculos e conseguiu chegar lá. Qualquer um que você pensar na história, tá? Eu estava até mencionando algumas empresas, né, e tal. Eu falei da Ambev. É interessante porque o Jorge Paulo Lemann, que eu tenho até a oportunidade de ser junto, participar com ele do conselho consultivo do INSPER. Então, uma pessoa, para mim é um ídolo, né? Se ele poder estar junto ali. E uma das coisas que ele conta é que ele, quando ele adquiriu a operação da Americanas, se eu estou errado, é tipo 87, tá? Eles eram um banco garantia, e aí pegou isso numa dívida. Então, ele não sabia como lidar, como gerir uma organização. Então, ele foi atrás, ele escreveu várias cartas e mandou essas cartas para 20 varejistas. 18 negaram. O 19º respondeu para ele e falou assim, olha, Mr. Lehman, muito obrigado pelo seu interesse, mas a gente não pode te atender. E aí, na última carta que ele recebeu, falou assim, sim, a gente vai te receber aqui no Arkansas. E a pessoa era o Sam Walton, né? E ele foi lá, aprendeu tudo com o Sam Walton, depois eles ficaram sócios aqui. Sam Walton, fundador do Walmart, aprenderam muito juntos lá e voltaram, né, para serem sócios aqui no Brasil, na operação da Americanas, inclusive. Então, persistência. As pessoas passaram por provações, por momentos muito difíceis, né, e conseguiram superar. Então, levar essa mensagem, né, para toda a liderança, para as pessoas que você vê que estão precisando disso, é um momento importante, tá? Para garantir assim, continua, cara. Continua, mantém o foco aí que a gente vai conseguir e vai passar por isso. Bom, aqui tem algumas perguntas que a gente manda para vocês depois também, né? Mas falando assim, cara, como que você consegue
Quais são os seus principais desafios, né? Quais são as dificuldades que você está tendo agora? Mas eu mando, tá no e-book também, senão ele vai se prolongar muito aqui, já são 6h10 e eu quero partir para o... Finalmente, depois vocês recebem isso aqui por e-mail, tá? Bom, aquela parte, como está sua família, né? Realmente tem um roteiro aqui, o que você pode fazer, quais são as prioridades que a gente tem hoje, mas eu queria aproveitar, aqui está OKR, tá? Pessoal, é muito método, tá? OKR é uma das coisas que até vai estar no meu livro 2, o Gestão Adaptável, mas eu fui o ano passado no Google, lá em Mountain View, para falar sobre esse tema especificamente. Então, OKR é uma forma de você organizar metas, tá? Que eu gosto muito, que eu acho muito simples. Você tem um objetivo que é mais inspirador, e aí você tem resultados chaves, né? Chamar OKR, que são Objectives and Key Results, e eu quebro, em geral, isso em milestones, e é assim que a gente organiza, até no painel da Enora mesmo, para que as pessoas possam entender assim, ó, se eu fizer isso, estou chegando mais perto, então você deixa mais claro esses objetivos em paralelo. Mas eu queria compartilhar com vocês que tem a pesquisa Empresa dos Sonhos, eu não sei se vocês conhecem, mas é da minha amiga Sofia Esteves, inclusive, que é quem fez até a referência aqui do Flaps, né? E eles fazem essa pesquisa já, acho que está na 18ª edição. Só parar um pouquinho aqui e falar, a Laide falou o seguinte, é necessário estarmos cientes de que a sinceridade e a honestidade nas relações são fundamentais, né? Precisamos treinar essas atitudes até serem interiorizadas. Então, mentalidade é uma das coisas mais difíceis de mudar. E aí eu já queria falar uma coisa para você, Laide, que pode ser uma dúvida das outras pessoas, né? Mudança de mentalidade, o que a gente precisa fazer mesmo é, cara, garantir que a gente coloca a pessoa para refletir, tá? Então, trabalhando há anos com aprendizagem, né? Essa parte tem habilidades, mentalidade, né? Que também reflete nas atitudes das pessoas, e tem a parte de conhecimento. Essa parte de mentalidade, que é a mais difícil de, digamos, treinar, então, transformar, ela vem justamente de você garantir que você faz perguntas que conectem para a pessoa, gerem insights, né? E aí, insights é uma nova sinapse, né? Uma nova conexão no cérebro. E é isso que faz a pessoa poder ter um caminho diferente para seguir, e aí você precisa rodar várias vezes para gerar um hábito. Tá simples, né? Mas é isso, rodar várias vezes para que a pessoa entenda, a partir de um sistema de recompensas, que essa crença ela vale mais do que uma anterior que ela tinha. Então, por isso que é tão difícil fazer. As pessoas, você falou, sinceridade, honestidade é uma coisa que eu tenho falado muito para os clientes agora. Eu falo, olha, se você não quiser depois ter uma queda no nível de liderança que você tem com a sua equipe, cara, seja transparente, inclusive deixe claro que até aqui eu posso falar para vocês, isso daqui eu ainda não tenho a definição. Então, eu não posso falar, porque as pessoas estão desesperadas. Agora você fala assim, não vai acontecer nada, aí amanhã vai lá e acontece, cai por terra, isso que é uma das coisas que as pessoas mais conectam, que é a integridade, né, das pessoas. Bom, 153 mil pessoas responderam essa pesquisa da Carreira dos Sonhos, 18ª edição, sendo que são 96 mil no Brasil. Eu adoro pesquisa, gente, que tem uma amostra grande, né, porque ela realmente reflete a população. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado do Brasil, dessa pesquisa. Então, se você tem uma empresa dos sonhos, mais ou menos 7 em 10 disseram que sim. Tem uma empresa dos sonhos, né? Então, não é para todo mundo, mas sim, eu posso dizer o nome de uma empresa dos sonhos. Até uma pergunta para vocês, será que vocês têm uma empresa dos sonhos? E, Oscar, se você gostou do roteiro, pode deixar que eu vou passar isso para vocês, tá? Eu só peço para vocês avaliarem depois como foi, vocês recebem isso por e-mail. Bom, então, o que essas empresas oferecem? Olha só que interessante, né? Então, eu me moveria para uma empresa que é a minha empresa dos sonhos, ou seja, me motiva, uma empresa que oferece desenvolvimento, fazer o que gosta, ou seja, existe sim aquela parte de autonomia muito importante, inovação, né? E esses são os 3 principais fatores aí, e falam muito da imagem também, né? Mas, desenvolvimento, gente. Desenvolvimento, inovação, né? E aqui, olha que interessante. E o que torna essa empresa única e especial? Então, falar muito da cultura e da inovação. E o terceiro ponto, para os jovens, olha ali, impacto na sociedade, propósito. Impacto na sociedade. Olha que interessante, porque é dado, não dá para brigar com isso daí.
é um dos fatores mais motivadores aí. Aqui é um jogo de soma 100, né? Então, está distribuído aí 17 em 100 falaram isso, 30% falaram a capacidade de inovar. E eu queria chamar a atenção disso para vocês agora. Principalmente para vocês que são gestores da organização como um todo, gestores de RH, em que de alguma forma estão ligados à cultura da organização. É BTO, né? Escritório de transformação. Vocês têm uma oportunidade aqui para, inclusive, ser mais atraente, se conectar mais até com as pessoas que já estão na empresa. Se você mostrar que consegue mudar agora, ou seja, inovar, fazer de uma forma diferente, que é o que quer dizer inovar, é o momento das pessoas falarem, caramba, que super empresa que eu tô, cara. Que organização sensacional. A hora é agora. Porque é hora deles verem que não é que é o produto inovador, é que vocês realmente se desafiam para fazer de uma forma diferente, de verdade. Então, o que vocês estão fazendo diferente? E é isso que nessas sessões eu provoco, né? O que a gente vai fazer diferente juntos aqui, né? Bom, e aí vem aquela parte que eu falei do conectar-se individualmente, vocês também vão ter o roteiro aqui, mas só para lembrar o que eu falei do DISC, depois vocês podem ter contato, eu gosto muito do DISC, eu gosto muito do MBTI. No caso, no livro eu optei pelo DISC, que eu acho que é mais simples, né? Até então foi a opção que eu tive, mas porque quando eu aprendi também primeiro, né? E eu não sabia de nada, sou formado em finanças, então eu fui aprender tudo isso depois, né? Mas aí fala aqui ó, um pouco dos estilos que as pessoas têm, tá até no Flaps, eu coloquei aqui para quem tem ele aí. Aliás, quem tem o Flaps aí? Só para eu saber quantas pessoas daí tem o Flaps já junto. E, Renato, se puder até... Olha, o Toca tá aqui. Ana Maria, tô vendo aí, levantaram a mão agora, bela ideia, hein? O Lucas, Sérgio Fornali, o Pisato. Pô, muito bacana, cara. Então, na página 71 tem essa parte do DISC. E eu vou dar só uma pincelada aqui numa das coisas que fala o seguinte, ó. Olha só que interessante. Existe uma adaptação que você precisa fazer dependendo do seu modelo, da forma que você lida com as pessoas. Inclusive, eu tenho a mesma coisa para o MBTI aqui também. Vou mostrar. Que fala, né? Ó, introdução aos tipos e times e tal. E como você utiliza o MBTI também para se adaptar. Isso aqui é um material até que comprei na Filipere também, e fala sobre isso aqui, ó. Como você se adapta e tal. Então, o DISC tem, o MBTI também tem, mas o mais importante é as pessoas têm que se adaptar, né, aos estilos diferentes mesmo, e lidar de uma forma diferente. Aqui o que fala é isso. Uma pessoa que é mais auto-D, que tem esse drive mesmo para resultado, né, é muito focada em autonomia, em poder tomar decisão e tal. Então, poxa, com o I, fala até algumas coisas assim, da forma que você transmite a mensagem, cara, sorria, dê feedback, né? Positivo também, né? Promova ideias e tal, e não só fatos e dados. São só fatos e dados, certo? Tudo bem, você quer se conectar com a pessoa ou não, né? Você escolhe. Então, a pessoa não se conecta com você. E eu tenho casos assim de empresas que eu trabalho, que o presidente é super auto-D. Aí fala, pô, João, não sei, cara, eu mudei porque eu era muito técnico e tal, agora eu fiquei muito resultado, foi muita pressão ao longo dos anos por chegar aqui e tal. Então, cara, mas pô, o time me falou para vir aqui, que eu faço muita mentoria, né, com os diretores das empresas. Aliás, obrigado, inclusive, o pessoal que participa dessas mentorias está aí também. Obrigado por prestigiar a gente. E vão lá e falam, então, eu tô aqui justamente por causa disso, cara. Que as pessoas não estão se conectando a você e tá com um problema instalado agora aqui na empresa. E tem muita gente, inclusive, torcendo para que mude a gestão. Então, o que a gente vai fazer com relação a isso? E aí, até voltando para o ponto que eu tinha falado para... Aliás, obrigado, viu, pessoal? Agora que eu vi aqui que vocês falaram, também muito obrigado. Fico super feliz aqui com os feedbacks de vocês. A Daniela, já quero muito... Eu perdi aqui, mas alguém tinha falado sobre... eu tinha falado sobre essa questão de como que muda a mentalidade, né? E uma delas é isso, quando a pessoa chega e bate no fundo do poço, cara, que a situação não está dando certo, o pessoal não quer que a pessoa continue na empresa e tal, cara, é nesse momento que a pessoa decide mudar. Então, é outra coisa que eu ia falar então, que é um momento importante agora. Cara, a gente está numa situação de crise, agora é a hora que as pessoas aceitam mudar mais também, né? Agora é a hora.
E eu queria então deixar um ponto que nessa questão de organizar trabalho, tem essa ferramenta do Monday.com, que é o que a gente usa na Enora, inclusive, que, cara, é um sucesso total isso, viu? Então, deixei um link aí para vocês usarem. A gente tem, acho que 30 dias de graça, tal, a gente paga e usa, são 5 licenças que tem, para organizar o trabalho da equipe, cara. E daí tem Kanban, tem esses gráficos aí que mostram o trabalho de todo mundo. A equipe adora isso. A gente instalou isso semana passada, justamente de uma demanda da equipe que queria saber melhor as atividades que eles tinham que cumprir no dia a dia. A gente já usava o Trello, não sei quem conhece o Trello, mas a gente parou de usar o Trello porque ele não conectava as atividades bom, para quem conhece o Trello, né, de um quadro que tem as atividades com a pessoa, com o quadro da pessoa. Ela não tinha aquele quadro, ó, minha tarefa é essa, essa, essa. A gente tinha aqui do projeto para olhar os resultados. E não estava dando certo, porque a pessoa queria olhar o quadro dela. Lembra que eu falei de direção? O Daniela, voltando até aquele ponto. As pessoas querem saber o que vão fazer quando estão mais perdidas nessa fase de transição. E não era assim, tá? Mudou realmente para as pessoas da equipe. Antes ia lá, fazia tal. Agora querem direção, é o momento que está passando, né? Outra dica do Pisato, Microsoft Planner. Obrigado pela dica também, Pisato. Então, esse daqui, a gente vê que é um negócio fun, né? Que as pessoas conseguem utilizar e vale a pena. Faz o teste aí, dá uma olhada, vocês vão se encantar. A primeira vez que a gente viu, eu mostrei para o Renato, meu sócio, se apaixonou, a gente faz várias automações, tá? Por exemplo, manda coisa direto para a equipe, manda coisa direto para o cliente e tal, monta os fluxos e vai. Então, é o momento também para vocês fazerem as coisas de uma forma diferente. Olha que bacana, olha a inovação, né? Hoje mesmo, falando no Magalu, eu posso falar isso porque o Massad falou na Masterclass 2 semanas atrás, então é aberto, já está gravado, é preciso ouvirem. Eles começaram a usar o Trello, né? E hoje mesmo eu estava apresentando lá com eles um modelo do Trello também, para eles, né? Que eu tinha montado para eles. E pô, a equipe está super animada, cara, porque agora vai ter uma adesão maior à ferramenta, né? E aí eles vão começar a usar Kanban e tal, que são os métodos ágeis. Então, o tema da palestra é gestão adaptável. Então, é o momento. Olha que legal. Eles estão usando, estão aderindo mais a essa ferramenta agora, porque está todo mundo em casa. Então, você precisa monitorar. Por exemplo, o sistema que faz o monitoramento nas lojas, ele não pode ser usado para acompanhar o trabalho da equipe hoje em casa. Então, está tendo que mudar o método, mudar o jeito de fazer. Então, esse é um exemplo aí do que pode ser feito. Bom, e aí, falei que eu ia fechar com essa parte de valorização, né? E de energia e tal. E, cara, isso é o ponto de conexão total, tá? E aí me lembra de eu lembrei quando eu estava modelando isso aqui, de um ponto, cara, que para mim é o grande gerador de energia agora. É você garantir que consegue extrair das pessoas, cara, o que ela ama fazer, nesse momento que ela está repensando, né? O que é bom em fazer, o que o mundo precisa, então, hoje, e muita gente está fazendo trabalho voluntário agora mesmo, assim como a gente, né? Doando o tempo, doando o que faz, que é um momento importante para isso, né? Então, faça aquilo também que, se a pessoa pensar em tudo isso e pensar também de, cara, ela pode fazer isso e sentir-se recompensada. Ó, a Francisca é do Magalu, então bom te ver. Francisca, me fala depois se você estava hoje de manhã também na palestra e fico feliz de te ver aqui também conosco, viu? Obrigado mesmo pela presença. Bom, então, fazer o que você pode ser recompensado. E para isso, tem uma ferramenta que eu aprendi há poucos anos, que chama Ikigai. Ikigai literalmente quer dizer a razão de você acordar todas as manhãs em japonês, razão de existir, o seu propósito. E ele levanta esses 4 pontos e fala que você fazer o que ama, então, e o que faz bem feito, isso é a paixão. O que faz bem feito, então, e ganha para fazer é a profissão. O que você ganha para fazer e também faz bem ao mundo, ao seu talento, é a sua missão, é o que você ama e também aquilo que faz bem ao mundo. E juntar tudo isso no centro, então, é a história do Ikigai em si, é o grande propósito. Então, o que eu queria dizer para vocês agora? Muito dessa mudança, e falando inclusive pelo nosso time agora, do que fazer, é pegar isso realmente. Lembra que é individualizado, né? Pegar isso que a pessoa ama fazer e usar
isso para reverter isso em energia positiva como que você pode usar isso que é talento, paixão, profissão, missão, nesse momento, para reverter e fazer bem e se conectar com o trabalho agora. Essa é uma pergunta para fazer para as pessoas, né? Eu até coloquei aqui o roteiro também, vocês vão receber. Faça o que ama, né? O que é bom? Então, fazer essas perguntas. Eu quero, inclusive, conduzir uma sessão para vocês aprenderem a fazer isso com a equipe. Eu faço isso muito com os times, né? Nas empresas. Se quiser também, eu posso apoiar vocês em conduzir isso com os times. Mas, cara, o resultado é incrível. Muita gente descobre coisas que o outro faz. Por exemplo, essa parte o que amo fazer. Cara, tem muita gente que... Eu já descobri gente que é jardineiro, professor em Paraisópolis, em comunidades, né? Professor, pessoas que fazem aquilo, gostam de cozinhar. E que a gente descobre, o grupo se descobre e começa a conectar cada vez mais, né? E outra coisa é valorizar, energizar, né? E levar um método para você acompanhar. Não esquece do método, tá, gente? Muito da gestão à distância agora é você garantir que consegue fazer do Flaps ou acompanhar. Você tá junto com as pessoas até para poder prover feedback mais rápido. Se você consegue acompanhar o que o time está fazendo de uma forma sistemática e não simplesmente, eu estou falando com todo mundo, não. Até para controlar a sua ansiedade, que o que o pessoal tem me falado, né? Muitos gestores que estavam habituados já a ver o trabalho de perto da equipe, agora não pode mais ver. Não consegue mais ver o trabalho da equipe de perto. Então, sabe que eles falam, ficam doidos. Vai falar, caramba, eu não sei mais, eu sabia exatamente o que o pessoal estava fazendo. Então, agora é a hora de você aproveitar e colocar ferramentas para acompanhar a equipe, né? E para isso, para passar os feedbacks também mais de perto e para ter essa rotina junto às pessoas, eu estou deixando aí um e-book que a gente tá só para, acho que até hoje só passou para clientes, eu não tenho certeza, trazer algum artigo, mas aqui tem um guia exato de como dar o feedback, tá? Então, se você precisa passar isso para alguém de método de feedback, ou se vai participar do programa também que a gente ensina isso como parte do programa, é muito importante porque tem um jeito de dar feedback. Então, não é assim, pessoal, passo aqui no segundo ciclo, é feedback, tá? Daí a pessoa vai lá e dá um feedback tudo errado. Não sei se já viram alguém que não sabe dar feedback na vida, ou se você ainda fala com essa pessoa, né? Porque muitas vezes dá um feedback torto para a gente nem fala mais com a pessoa depois. Então, esse é um método que a gente usa também de começar gerando conexão, o rapport, focar em algo muito objetivo, que é a ocasião, qual foi o comportamento da pessoa, behavior, né? O impacto e os próximos passos, então, next steps. Isso é um modelo, então, que a gente até chama de Robin, porque a gente fala, cara, se você tem informação, é levar de quem é rico nessa informação para quem é pobre nessa informação, para quem está levando, porque a pessoa não conhece, ela não sabe sobre como ela se comporta, o impacto que ela está gerando. Então, é uma forma até de você ajudar mais as pessoas. E aí, por fim, que eu queria fazer um convite a vocês, né? Entre essa página e a gente está montando, então, um primeiro grupo em que a gente vai fazer 100% online esse acompanhamento, tá? Esse grupo envolve, a gente tem um grupo de WhatsApp que se conecta, se conhece, muitos líderes de muitas empresas. A gente tem as aulas que são remotas, mas são síncronas, como essa daqui. E a gente traz pessoas para falar também. Na semana que vem, quem vai falar, até talvez ele esteja aí participando, o Adriano Lima, que é o vice-presidente do Banco Neon de Gestão de Pessoas, sócio do Banco Neon, fundador da AL também, consultoria, vai falar para o time sobre gestão em tempos de crise. Então, a gente tem vários módulos que a gente vai ensinar como usar as ferramentas que eu falei. Eu falei as ferramentas, falei, feedback, tá? Assim, a gente vai fazer, praticar em grupos pequenos, né, para ter condição para a gente fazer isso junto com os grupos de forma estruturada, e já é uma forma que a gente acha que está mudando até para a gente, Nora, o que a gente fazia, porque antigamente a gente só fazia em company, só fazia dentro das empresas. E vou te dizer, é muito triste isso, porque muitas vezes você não consegue levar para quem mais precisa o conteúdo, o conhecimento, simplesmente porque a gente atendia só as grandes empresas e agora a gente começou a atender
as médias empresas, pequenas empresas, e a gente tem essa opção de formar um grupo, que é mais que um grupo, viu, gente? Vai ser cara, eu quero fazer de uma, tipo que a gente, não sei se tem os hypers aí também, o pessoal da HyperXP tá aí, mas a gente, cara, se conectar e formar realmente um grupo que, cara, se ajuda, se apoia e tá junto, aprendendo método ágil, Kanban, os sprints, como você organiza isso, times ágeis, squad, etc. Mas à distância, que tem um elemento de dificuldade maior nisso, mas a gente vai junto. A gente vai falar sobre como fazer reuniões pelo computador, como que a gente faz para fazer. Obrigado, viu? Eu fiquei feliz aí do seu interior. Olha que bacana, cara. Olha os hypers aí, bacana, cara. Então, como que a gente faz para montar essa estrutura para a gestão à distância? E vou dizer uma coisa, cara. A gente está vivendo num novo momento, né? A gente está vivendo num momento que não vai voltar mais para onde era. A gente está, o planeta está em transformação agora mesmo, todo mundo. Então tem coisas que eu vou falar para vocês, por exemplo, reuniões que a gente fazia presencialmente, a gente vai começar a optar por fazer à distância mesmo. Tem coisas que a gente antigamente tinha um jeito de lidar com as pessoas, por exemplo, em termos de higiene mesmo, vai mudar, vai mudar. E talvez seja uma geração já diferente, em que se a gente não se adaptar, não fizer essa mudança acontecer, né, talvez a gente simplesmente não vai garantir que a gente passe por essa fase, acima de tudo, cara, que as nossas pessoas que estão com a gente estão se sentindo suportadas para superar essa etapa. Então, a gestão ágil de times remotos é para isso, para a gente garantir que tem técnica para, enquanto está meio perdido, para fazer a gestão ágil, usar ferramenta, tecnologia, feedback, tudo da forma correta para acelerar o desenvolvimento e voltar, inclusive, a gerar receita quanto antes para a sua organização. Bom, esse aqui é o e-book, então, para quem esperou até agora aí também, já pode fazer o download, inclusive responder uma pesquisa que a gente manda aí também, um NPS, né? Espero que tenham gostado. Deixem uns feedbacks também, pessoal, que é muito importante. A gente mirou em 1h30 aí, a gente está terminando agora exatamente, mas deixe feedbacks, inclusive com relação a horário, carga horária, os temas que foram abordados, a forma que foi abordada, tá? A gente está aprendendo e no ágil é feedback que ajuda a gente a aprender, né? E realmente pode contar comigo. Eu estou vendo aqui a Maria Cristina, te manda depois, tá? A gente vai subir o vídeo para o YouTube da Enora amanhã, para poder levar e vocês poderem rever. É muita coisa, né? Obrigado por quem acompanhou e pelos feedbacks que vocês já estão mandando aí. Manda esse feedback aí também na ferramenta, tá? Porque para a gente é super importante. Comente, investe um tempinho aí pela gente para a gente aprender também com você com relação à sua experiência também. Obrigado a todos aí que participaram e estiveram com a gente. Então não esqueça, hein? Seja a mudança que quer ver no mundo. Vamos acelerar isso, vamos apoiar as pessoas com mais empatia, mais conexão, uma forma diferente de fazer.